Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Meu nome é Alexandre Schutt. Para quem não me conhece, eu trabalho tanto com medicina tradicional chinesa, psicologia, astrologia, homeopatia, constelação familiar. Esse é meu dia a dia há mais de 40 anos. Ou seja, 4 décadas buscando estudar e transmitir. Então eu atendo e dou aula e tenho feito isso constantemente. Mas esse vídeo hoje é de alguma forma, sem entrar em muitos detalhes, mas trazer um pouquinho, uma pitada de uma crítica que está me preocupando, que é quando você vai trabalhar, atender sem o devido cuidado, sem o devido carinho, sem o devido cálculo. E essas 2 semanas foram diretos. Eu já passei isso para os alunos, infelizmente falei também para alguns clientes, porque existem algumas técnicas na astrologia, por exemplo, que é a recolocação, ou seja, aonde você vai passar o seu aniversário. Então, no retorno solar, quando o Sol volta no mesmo grau, minuto e segundo do momento que você nasceu, vai formar a revolução solar, vai formar o teu aniversário. O mesmo ocorre com outros planetas também. Marte, Júpiter, Vênus, Lua, tudo. Mas é muito conhecido. Onde eu vou passar meu aniversário? E eu não sei como, mas em 2 dias seguidos eu atendi pessoas que passaram por profissionais e falaram: ano passado eu falei com tal astrólogo e ele me colocou para passar lá em Portugal. E agora me passou para passar num determinado local dos Estados Unidos. Eu falei: que legal, não sei o quê. E quando eu vejo, vou fazer o cálculo, que eu sempre faço isso, né? Eu falo: mas que estranho. A pessoa marcou lá em Portugal com ascendente exatamente em cima de um eclipse que iria ocorrer na sequência do aniversário. Ou seja, o aniversário é agora em junho, julho, e depois em seguida tinham eclipses exatamente tocando o grau do ascendente. E não deu outra. A pessoa ficou doente, constantemente doente, com imunidade baixa, repetidamente passando mal, atrapalhando o trabalho, parando de trabalhar. Então, eu falei: mas que estranho, né? E depois o outro profissional também que foi fazer o cálculo para os Estados Unidos, que vai ocorrer agora, eu não me meti, eu fiquei quieto nessa hora e falei: você já marcou, já comprou passagem? Já. Eu falei: olha, novamente, o ascendente e a cúspide das 6, os dois tocam em graus eclipsados que estão por vir nesse período durante o seu próximo ano. Para quem sabe astrologia sabe que isso é um assunto complexo e difícil. Primeiro, para fazer o cálculo da onde você vai passar o aniversário, precisa ter um conhecimento mais amplo dos planetas, os asteroides, partes arábicas e, em especial, não é falar: vou pôr o Júpiter em tal lugar, o Ceres em tal lugar e pronto, Roda da Fortuna em tal lugar, o Júpiter em tal lugar. Não é esse, né? E esse cuidado, às vezes, você passa cálculos, dias e dias fazendo, né? Se preocupando, falando: putz, ainda não acertei, deixa eu ir para cá, para cá. Às vezes acerta rápido, mas às vezes não, porque tem que chegar na excelência, tem que chegar naquele momento de cálculo sublime, uma coisa assim, fala: uau, consegui chegar num ponto que vale a pena você se deslocar às vezes pegando avião, às vezes saindo do seu país para passar o seu aniversário. Mas foram 2 dias seguidos com 2 clientes distintos com a mesma história. Então, essa aí que eu contei é uma pessoa só. Do ano passado em Portugal, esse ano nos Estados Unidos.
Aí eu falei, olha, vai ter de novo, não tem muito o que fazer, já está meio em cima, mas na próxima vez conversa com esse profissional para perguntar se tem algum eclipse próximo, se tem alguma estrela difícil, alguma estrela fixa difícil nessas cúspides específicas, principalmente da saúde. Você tem que se preocupar com saúde primeiro e depois com a parte de dinheiro, tá? E depois com a parte de relacionamentos. A primeira coisa é ter saúde. Sem saúde, não dá certo, tá? E eu fiquei muito preocupado, eu trouxe isso para os alunos, eu coloquei dando a minha opinião em relação a isso, sem citar nomes nunca. O objetivo não é o maldizer, mas é o precaver, né? Você se precaver para que não aconteça isso no seu trabalho. E para quem é o cliente, sempre pergunta, como é que vai ser esse ano? Tudo bem, eu mudo, vai ser ótimo, vai ser maravilhoso para você em tal lugar. Como é que vai ser? Vai ser bom para a saúde? Tem algum aspecto difícil? O que muda do local que eu moro, que eu nasci, para o local ou que você, profissional, está colocando? Então, assim, mergulhem, se aprofundem, respirem, incorporem o cálculo e assim não vai ter erro. Quando você busca excelência, não tem erro. E esse é um assunto que eu estou colocando porque apareceu e eu falei, meu Deus, não precisava ser assim, não precisava ser assim. Agora, eu vou entrar num detalhe um pouco maior. Os próximos eclipses, uma dobradinha de eclipses, faz quadratura com ascendente e descendente de um dos clientes. Então, o fluxo natural é que a pessoa, aonde quer que esteja, vai sentir essa deficiência, esse eclipse tocando no corpo, no ascendente, essa linha ascendente e descendente. Então, o profissional, ele não tem que entrar no fluxo e manter o fluxo. Ele tem que entender o fluxo e propor uma mudança para que você não caia numa desgraça de saúde. Tá? Antibióticos, remédios, já a quarta vez depois do aniversário. Passado o eclipse, eu ainda perguntei quando foi, passado o eclipse, deu 10 dias depois, começou a baixar a imunidade, começou... Então, assim... O que a gente tem que fazer? A gente tem que observar o mapa natal, a progressão, ver aonde está o fluxo dessa energia e falar assim, eu vou mudar isso, vou propor uma mudança e conversar as possibilidades do que você está vendo como profissional. Tá? Não façam nas coxas, não vale a pena. Né? O encontro entre o cliente e o terapeuta, o astrólogo e o cliente tem que ser mágico. Tem que ser único, tem que fazer bem feito, tá bom? É isso aí. Tudo de bom, recado dado, um bom início de semana e que todos estejam com saúde e felicidade. É isso aí, tudo de bom.